Rei dos judeus! O povo permanecia ali, olhando. Os chefes, porém, zombavam de Jesus, dizendo: A outra ele salvou. Agora salva a ti mesmo, se és mesmo o Messias de Deus, o escolhido. Tenho sede. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Você não é o rei dos judeus? Então salva a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e depois a nós! Mas o outro respondeu: Nem você teme a Deus, recebendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez mal a ninguém. Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo. É o final do ano litúrgico também. O próximo domingo será o primeiro domingo do Advento, preparação para o Natal do Senhor. Encerramos, portanto, neste domingo, dia de Cristo Rei, o ano litúrgico. O calendário litúrgico se encerra neste dia. Hoje a liturgia nos coloca algo fundamental. Quem é Jesus Cristo para nós? O texto do Evangelho nos traz a imagem do Calvário, Jesus Cristo pregado à cruz, e aquela cena dramática de Jesus, os ladrões, crucificados ao seu lado, as pessoas em torno da cruz, Nossa Senhora, o discípulo que Jesus amava, tanta gente que estava por ali. Gente que era muito querida por Jesus. E o texto também nos coloca a zombaria que faziam de Jesus, dizendo: se de fato ele fosse tão grande e filho de Deus, então que descesse da cruz para que eles acreditassem. O Evangelho nos propõe algo que nos provoca um pouco. Aquele homem pregado à cruz, no seu tempo, se tornou escárnio, se tornou uma chacota. Aquele homem preso à cruz foi preso, julgado, condenado a esta morte
horrível morrer pregado na cruz. E claro que isso acontecia para ser um sinal para todos, um sinal de que não se poderia fazer o que Jesus fez, seja diante do Império Romano, seja diante das autoridades judaicas. Jesus, na cruz, se apresenta como aquele que foi desconhecido. As pessoas, diz o texto, zombam dele e dizendo: desce da cruz. Salvou a tantos e agora não pode salvar-se a si mesmo. Este quadro nos coloca diante daquilo que o Evangelho propõe para ser conhecido de todos os povos. Hoje, nós anunciamos Jesus Cristo. E a exemplo dos primeiros cristãos e dos apóstolos, nós anunciamos Jesus Cristo morto e ressuscitado. É este crucificado, pregado à cruz, que ressuscita para a vida eterna e abre para nós as portas da vida eterna. É este o Rei do Universo. Jesus Cristo pregado à cruz, aquele que foi capaz de entregar-se a si mesmo, aquele que para salvar a humanidade se fez nada, aquele que para salvar a todos entregou-se e pregado à cruz deixou-se vencer. Aqui está o grande dilema, ou melhor, o grande mistério. Jesus se deixa vencer pelo mal. Jesus vence o mal. Como é que é possível vencer o mal? Nós já sabemos o caminho e a receita. O mal não se vence com o mal se vence com o bem. A violência se vence com a paz. A injustiça com justiça. Não se vence uma situação contrária a Deus agindo de modo contrário a Deus. Nós só podemos vencer o mal com o bem. Jesus Cristo, para vencer a morte, vencer aquele abismo que havia entre o ser humano e Deus, para ser esta ponte, para ligar outra vez a humanidade com Deus, Jesus Cristo teve que se entregar. Assumiu a nossa condição humana, limitada, a nossa condição de pecadores, para nos libertar do pecado e da morte, para nos trazer de volta ao convívio de Deus. Por isso, a Igreja sempre ensinou que no tempo oportuno, no tempo amadurecido, Deus enviou seu Filho único ao mundo para salvar o mundo. E Jesus Cristo veio como Filho para nos falar do Pai. Esta imagem bonita do Pai que ainda não havia sido compreendida totalmente. Jesus Cristo veio como Filho exatamente para apresentar-nos o Pai. Só pode falar do Pai quem é filho. E só pode falar do Filho quem é Pai. Esta certeza que nós temos nos garante uma esperança. Esperança de que o mundo, se compreendido, se visto, a partir destes elementos, do amor, da fraternidade, da entrega total, deste amor que é entrega total, o mundo pode ser melhor. O mundo foi criado por Deus, obra das mãos de Deus, não deve ser um absurdo para nós, não deve ser uma tristeza, a vida não pode ser um desastre. A vida deve ser partilha de amor, de responsabilidade, de companheirismo. Neste domingo, nós celebramos Cristo Rei do Universo. E de modo muito especial, a Igreja celebra hoje
o encerramento do ano da fé. Todos se recordam que o Papa Emérito Bento XVI, no ano passado, instituiu um ano da fé, para que nós católicos pudéssemos meditar um pouco sobre a nossa vida de fé, sobre a nossa prática de fé. Quem é que está no centro da nossa fé? E hoje nós encerramos este tempo, este ano de meditação, de reflexão, de compreensão mais aprofundada e mais clara da vontade de Deus. Este ano em que nós recebemos muitas graças, graças que a Igreja nos ofereceu através dos sacramentos, através das propostas de meditação, de reflexão e de ação concreta diante do mundo. Que nós saibamos valorizar este ano que encerramos hoje e que nos coloquemos dispostos, corajosos, para continuar. Não foi um ano que se acabou, foi um ano que nos inspirou a viver de um modo novo a nossa fé. Que este ano também tenha servido para todos nós como um ano de retomada da nossa vida. Muitos estavam um pouco entristecidos, um pouco à margem, que ele seja para nós, que ele tenha sido para nós exatamente esta retomada. Que não nos sintamos mais à margem, nós somos participantes, membros da Igreja de Cristo, pelo batismo. Nós somos atuantes, lá onde Deus nos colocou, na família, no trabalho, no dia a dia da vida. É ali que nós temos que dar o testemunho da nossa fé e da nossa esperança. Jesus Cristo é o Rei do Universo. Somente a atitude tomada por Jesus Cristo pode transformar a história, pode transformar os relacionamentos. O coração humano precisa de ser transformado sempre. Cotidianamente deve ser modificado, porque ele pode produzir elementos que não são bons para o convívio, para a vida de fé. Por isso, nós devemos transformar sempre o nosso coração. Que este ano que se inicia, este novo ano, nos ajude e nos fortaleça na fé e na esperança.